A Ana foi uma orientanda minha, gente. Ela se formou em psicopedagogia e logo em seguida ela foi começar a atuação dela e aí ela me chamou para ser orientadora dela. A Ana, ela, nossa, eu lembro desse dia perfeitamente. Assim, um dia ela me procurou mega preocupada, porque ela tinha feito uma avaliação e ela estava escrevendo o relatório de avaliação dela, mas ela estava preocupada porque não conseguia identificar nenhum diagnóstico que pudesse justificar a dificuldade que o paciente apresentava, principalmente em relação ao rendimento dele na escola. Tadinha, gente, eu consigo lembrar assim perfeitamente do quanto ela estava aflita. Bom, após escutar tudo que ela me contou a respeito do paciente, eu perguntei para ela exatamente o que eu te pergunto agora. Quem disse que a psicopedagogia precisa definir diagnóstico? Aliás, não somos nós, psicopedagogas, nem neuropsicopedagogas, quem definimos e validamos diagnóstico algum. Nós podemos apontar as hipóteses de diagnósticos, mas a validação mesmo é somente feita por médico. Então, pensem nisso, tá? É importante. Bom, vamos voltar aqui à reflexão. Qual é o foco da avaliação da psicopedagogia? É compreender como acontece a aprendizagem no caso do paciente que chegou até nós. Pronto, é isso. A nossa avaliação precisa definir sobre os processos cognitivos, os processos emocionais e sociais que podem interferir na aprendizagem do nosso paciente. Se nos preocuparmos em fazer uma avaliação completa desses elementos, a gente está cumprindo com a nossa função com eficiência e caminhando rumo aos 15K com toda certeza. Ah, mas a gente não pode guardar isso somente para nós. E é aí que o documento de avaliação eficiente entra no jogo. Quer saber o que aconteceu com a Ana e o paciente dela? Ela estava super preocupada porque não estava conseguindo encontrar ali uma hipótese diagnóstica. Ela fez a avaliação das habilidades cognitivas, a dificuldade do paciente estava muito relacionada com o processo de memorização, especialmente com a memória de trabalho. A dificuldade nessa habilidade interferia na aprendizagem dele, mas não estava descrita em nenhum sintoma que justificasse algum possível diagnóstico. Aliás, é importante que você saiba, a gente consegue definir algumas hipóteses quando tem os sintomas muito bem descritos. Senão, ela fica sendo realmente uma dificuldade em alguns, digamos assim, em alguns aspectos ali das habilidades cognitivas. Essa dificuldade, apenas ela, um exemplo da Ana, né? A dificuldade na memória de trabalho do paciente que dela, mas que não tinha diagnóstico nenhum. Apenas essa dificuldade já era determinante para o insucesso dele na aprendizagem. Eu vou te explicar isso melhor, tá? Vamos supor, uma pessoa que tem dificuldade na memória de trabalho, que se refere à retenção temporária e o processamento das informações durante uma determinada tarefa, ela dificilmente consegue consolidar a memória semântica e a memória processual. O que está acontecendo então? Aquela memória que é referente aos conhecimentos de conceitos, ideias, significados, a memória processual, né, que organiza as informações para poder colocar dentro de um processo de tarefa, para realizar tarefas, está prejudicada por quê? Porque a memória de trabalho, que é uma habilidade que deveria ser desenvolvida antes, não está indo bem. Era esse aspecto que gerava no paciente da Ana as dificuldades de aprendizagem na escola, como consequência, o baixo rendimento escolar. Agora você deve estar se perguntando assim: como colocar isso num documento de avaliação eficiente? Pois bem, este é o ponto-chave do que eu quero te contar hoje e que vai fazer você seguir rumo aos 15K. Quando algo assim acontece na nossa avaliação, nós devemos seguir o procedimento de descrição do que apareceu referente às habilidades cognitivas do paciente, considerando sempre o seu desempenho e como ela se manifesta. A Ana fez isso. Ela descreveu todas as habilidades. Após essa descrição, o tópico sobre as hipóteses diagnósticas e conclusões, ela explicou que as habilidades cognitivas que o paciente apresenta dificuldade não estão definidas em nenhum diagnóstico com critérios, né, de sintomas específicos e de acordo com os documentos oficiais sempre, né, gente? Lembrem, a gente usa muito o DSM-5. Em um outro vídeo eu falei sobre isso também, então deem uma olhadinha lá. Ao mesmo tempo, ela colocou
ali nas conclusões que o fato do baixo desempenho na memória de trabalho interfere na memória semântica e processual. Desse jeito, explicando este processo de uma maneira detalhada no relatório para a família, ela conseguiu justificar o baixo rendimento do paciente na aprendizagem escolar. Então, pensem sobre isso, né? Eu mesma já precisei fazer muitas vezes a entrega de relatórios de avaliação assim. Eu não tinha nenhuma hipótese de diagnóstico, mas eu estava certa do que precisava ser desenvolvido. E agora vem um momento crucial que fez a Ana, e pode fazer você também, seguir rumo aos 15K por mês. Após esclarecer os aspectos referentes às habilidades cognitivas do paciente nos procedimentos, a Ana sugeriu 6 meses de tratamento psicopedagógico com ênfase no desenvolvimento da habilidade de memorização e reavaliação psicopedagógica após esse período. Eu já fiz isso várias vezes. Quando eu não tenho um diagnóstico bem definido, eu sugiro assim: eu faço o procedimento por mais ou menos uns 6 meses. Eu gosto de por 6 meses, porque aí dá tempo de observar no que ele evolui, se tem alguma queda nesse rendimento, se vai depois continuar evoluindo, ou se não existe evolução. Então, eu gosto de contar aí uns 6 meses para dar tempo de tudo e poder estar tudo bem consolidado. E aí, depois, sugerir a reavaliação. Desse jeito, gente, além de gerar muita confiança nos responsáveis, com uma explicação muito coerente, muito específica do que acontecia no caso do paciente, a Ana, eu e tantas outras pessoas que eu conheço que já fizeram isso, garantem o tratamento dele. Quero te contar ainda, gente, que além de garantir o tratamento, o documento dela mostra aos pais, aos professores também desse paciente, né, o que exatamente está acontecendo com ele. E entendendo isso, todos puderam trabalhar juntos na ampliação da habilidade de memória de trabalho do paciente dela. A Ana pôde, além de planejar o tratamento necessário para aquele menino, indicar estratégias de intervenção que fizessem diferença na vida dele, em casa e na escola. No decorrer do período de 6 meses, os relatos que os pais trouxeram e os professores também eram sempre muito positivos. Então, o que aconteceu? A Ana podia perceber nas suas intervenções que estava acontecendo melhorias, assim como os pais e os professores. Após 6 meses, ela fez a reavaliação. Resultado: a habilidade de memória de trabalho estava de acordo com o esperado para a faixa etária e o grau de escolarização do menino. A Ana fez o que eu geralmente indico, então, nesse momento, né? Ao invés de já dar alta para ele, ela passou o atendimento para cada 15 dias, durante 2 meses, e depois deu a alta. Por quê? Porque aí você consolida bem aquilo ali, não perde. Os pais, os professores também já adotaram formas de intervir que vão potencializar essa aprendizagem dele, essa habilidade cognitiva dele. Então, aquilo ali tende a permanecer e ele evoluir. Eu digo que é quando o paciente começa a caminhar com as próprias pernas e não precisa mais da gente, né? Então, isso é bom. Só que você pode estar pensando assim, puxa, mas então ela passou a não receber mais aquele valor mensal que ela recebia antes do paciente? Não, realmente não. Não desse paciente. Mas o de outros sim, gente. Sabe por quê? Esses resultados, né? Eles geram indicações. E foi o que aconteceu com a Ana. Acontece comigo e acontece com muitas psicopedagogas. Sempre acontece. Quando você tem sucesso na sua profissão, quando você é uma pessoa que vende serviços, vem indicação destes pacientes que tiveram sucesso para outras pessoas e estas pessoas vêm te procurar. Então, os seus resultados enquanto psicopedagoga é o que garante que mais e mais pacientes cheguem até você, que mais famílias e pacientes impactados com seu trabalho, escolas que percebem o valor do seu serviço, indicam você. É isso que faz com que você chegue aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia.